Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Mateus 6, 10. Mateus 6, 10. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém, irmãos? Amém. Podemos assentar. Nós temos por hábito, talvez por conta da nossa natureza humana, por conta das nossas falhas, nós temos por hábito questionar, né? Nós questionamos muitas coisas, nós queremos compreender muitas coisas, queremos entender muitas das coisas. A gente vê uma planta, a gente vai estudar ela, a gente vai compreender. E uma das formas que nós temos é fazermos questionamentos, e nós somos assim, né? Nós somos questionadores. E aqui o Senhor está nos ensinando aquela oração sacerdotal, né? Aquele modelo de oração. E nesse modelo de oração que o Senhor nos traz, me chama a atenção esse ponto, quando Ele fala: venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Eu identifico aqui duas coisas que são primordiais para a nossa caminhada na presença de Deus, para nós crescermos como servos de Deus. E eu tenho meditado sobre isso e eu queria trazer isso para os irmãos, né? Como eu tenho aplicado isso na minha vida ao longo da minha caminhada. Quando o Senhor ele fala, venha o teu reino, Ele nos leva a pensar em algo que vai acontecer, mas que nós não sabemos o tempo, nós não sabemos a hora. Mas Ele nos diz para aceitarmos isso, que nós devemos buscar isso, que nós devemos dizer para Ele: olha, Senhor, oramos para que o tempo de Deus, que o seu tempo se cumpra. E quando Ele diz, seja feita a vossa vontade, Ele nos diz o seguinte: Ele nos leva a pensar e a meditarmos sobre a vontade de Deus se cumprindo nas nossas vidas como servos de Deus. Então eu tiro daqui dois ensinamentos muito importantes, que é como Deus quer e quando Deus quer. Se nós compreendermos essas duas coisas tão presentes na oração do Senhor, nós conseguiremos compreender os propósitos de Deus na nossa vida. Nós ficaremos menos frustrados, porque nós mudaremos a nossa perspectiva. Nós agora passamos a compreender que existe um tempo e que esse tempo pertence a Deus. E nós passamos a compreender que existe uma vontade, mas que não é a nossa vontade, é a vontade de Deus, né? E com base nisso nós vamos meditar sobre essas duas coisas: como Deus quer e quando Deus quer. Para isso vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, versículos do 9 ao 11. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificada. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Naamã era capitão do exército da Assíria, uma grande nação, um grande povo. Naamã tinha uma posição, Naamã tinha um status social muito grande. Só que Naamã estava leproso.
Naamã estava leproso e em uma determinada feita algumas pessoas são levadas para a Síria e dentre essas pessoas estava uma mulher, uma jovem israelita. E quando ela chega servindo ali na casa de Naamã, servindo na casa daquele homem, ela comenta com a sua senhora: olha, se o meu senhor estivesse em Israel, ele seria curado. Naamã obviamente queria ser curado, porque ele tinha uma enfermidade. Aquela enfermidade impedia Naamã, como capitão, de sair para poder exercer a sua função. Naamã então recorre ao rei e fala: olha só, eu tenho um problema e eu descobri a solução para o meu problema. Eu só preciso ir em Israel. E lá existe um homem, existe um profeta de Deus, existe um servo de Deus que ele vai me curar. Porque assim me foi dito. Então eu quero ir ao rei mais que depressa. Naamã era um capitão importante, não era qualquer pessoa. O rei disse: vai. E Naamã leva tesouros, leva ouro, leva prata. E Naamã sai em direção a Israel. O que acontece é que às vezes nós criamos situações na nossa cabeça, na nossa mente, onde nós queremos antecipar o agir de Deus nas nossas vidas. E com Naamã não foi diferente. Naamã tinha uma ideia muito própria de como ia acontecer o milagre na vida dele. E nós fazemos as mesmas coisas. Nós queremos conjecturar: olha, eu vou orar 2 vezes por dia, vou jejuar 5 vezes por semana e o Senhor vai fazer isso. E não é assim que acontece. Nós precisamos entender que é como Deus quer. A questão está aí, é como Ele quer. Ele faz como Ele quer. Embora às vezes nós não compreendemos, nós não entendemos, mas Deus está agindo. Deus é o único capaz de usar as coisas loucas para confundir as sábias. E no final, quando nós olhamos a pintura completa, nós vemos: olha, como que Deus faz? Amado, se eu fosse José sendo vendido pelos meus irmãos após ter tido um sonho maravilhoso, onde eu via todos se ajoelhando diante de mim, agora estou sendo vendido, eu não compreenderia, eu ia ficar assim: mas como isso? Será que aquilo foi de Deus? De repente eu me questionaria. Mas José ele permanece firme, ele permanece confiante naquilo que ele viu. E ele vai trabalhar na casa de um homem, de Potifar, e ali ele é acusado injustamente, ele vai para a prisão, ele chega dentro da prisão, ele interpreta o sonho de um homem, aquele homem ele fala para aquele homem: olha, quando você chegar perto de Faraó, você se lembra de mim. O cara vai para lá e se esquece 3 anos depois. Hoje, quando nós olhamos de fora, é fácil entender, porque nós sabemos o final da história de José. Nós conseguimos folhear as páginas e compreender aquilo que aconteceu com José. Mas e quando acontece nas nossas vidas? E quando nós estamos passando pelo processo, e quando nós somos José, e quando nós estamos sendo vendidos, e quando nós estamos sendo acusados injustamente, o que nós fazemos? Talvez nós ficamos como Naamã, querendo adivinhar o que Deus vai fazer, quando na realidade deveríamos entender o que Deus está fazendo. Naamã tinha imaginado: eu vou chegar, vou dar o tesouro, o profeta vai vir, vai colocar a mão assim, vai me curar e vai acontecer tudo. E agora Naamã está na frente da casa do profeta. E Eliseu não vai encontrar com Naamã. Toda a glória do versículo 1 do capitão da guarda, todo o tesouro do versículo 5 que ele traz, para Deus não significava nada. Porque entenda bem, Naamã estava buscando a cura da sua lepra, a cura daquele problema que era evidente, que era aparente, mas Deus já começa a tratar com Naamã aqui no seu profundo, na sua intimidade. Naamã olhava o que estava externo, mas Deus estava tratando em Naamã aquilo que havia dentro dele. Naamã precisaria se submeter à vontade de Deus. Agora ele era capitão da guarda, aquele homem não se submetia a ninguém. Mas Deus estava tratando com Naamã. O profeta não vai falar com Naamã, manda um mensageiro falar com Naamã. Naamã então ele fala: calma, está tudo errado.
Não é assim que eu imaginei, não é assim que era para acontecer. Eu estou aqui, ele nem veio falar comigo. Deus, ele começa a fazer a obra dele no interior. Nós servimos ao Deus do impossível. O exterior o homem pode mudar, mas o interior, o quebrantamento de coração, Deus faz como ele quer. Deus, ele começa lá dentro, devagarzinho, porque ele tem todo o tempo. E às vezes nós queremos antecipar as coisas. Naamã estava prestes a entender que para alcançar as bênçãos de Deus, nós devemos nos submeter à sua palavra. Nós devemos mudar muitas coisas dentro do nosso ser. Nossas escolhas muitas das vezes nos afastam das bênçãos que estamos próximos de receber. Naamã está tão cheio de si que ele não aceita a forma como Deus quer curá-lo. Naamã está tão cheio de si que ele chega a ser engraçado, porque ele parece uma criança fazendo birra diante de Deus. Não, mas tem que ser do jeito que eu quero. Às vezes buscamos algo de Deus, mas queremos do nosso jeito. Mas e quando não é da forma que imaginamos? Dizemos, seja feita a sua vontade, mas é como se falássemos assim, desde que ela seja igual à minha. Está errado. Ou nos sujeitamos a Ele, ou somos rebeldes com relação a Ele. Toda a vida de Jesus, Ele nos ensina muitas coisas. E se nós tomarmos aquilo apenas como palavras e não aplicarmos na nossa vida, não adianta de nada, não muda. É o perdão, é o amor, é o dar primeiro, é o se submeter, é o negar a si mesmo, é o carregar a sua cruz, é tomar a cruz dia após dia. Essa é a cruz que Deus me deu, eu tenho que carregá-la, seja qual for. Às vezes não nos é agradável, às vezes não queremos fazer, mas é a ordem do Senhor. Às vezes eu não quero mergulhar naquele mar, naquele rio que é barrento, que é sujo, que é feio. Mas é o que Deus determinou para a minha vida. E como que eu vou dizer seja feita a sua vontade se eu não quero mergulhar? Eu quero a cura. Mas se eu quero a cura da minha forma, amados, desculpa, não é assim. Não é como eu quero. Enquanto eu não compreendo isso, que eu tenho que deixar, eu tenho que compreender o agir de Deus, eu vou ficar batendo cabeça, eu vou ficar andando em círculos. Agora, quando eu entendo, quando eu compreendo, aí as coisas mudam. A cura só podia acontecer mediante a humildade, a submissão e a fé. Naamã precisava ser humilde o suficiente para receber aquela palavra, que era a palavra de Deus. Naamã precisava compreender e aceitar aquilo, interiorizar aquilo e dizer, realmente, é a palavra de Deus que está vindo sobre mim, então eu tenho que aceitá-la, porque Deus é acima de mim. Naamã precisava se submeter àquilo, ele precisava obedecer àquilo, ele precisava obedecer à palavra de Deus. Quando ele submete, quando ele se humilha, quando ele entende que é segundo a vontade de Deus, ele tira a sua roupa para entrar no rio. E ele precisava ter fé, amados, porque ele não precisava mergulhar uma vez só, eram 7. Você fazer aquilo que você quer é muito fácil, porque me agrada, eu sinto prazer naquilo. Agora, algo que eu já não quero fazer, eu ainda tenho que fazer aquilo 7 vezes. E começa, com certeza, a sua mente, a incredulidade começa a chegar, começa a entrar em ti, porque você já mergulhou uma vez, está todo mundo te olhando, e você sai a primeira vez e nada aconteceu, você entra a segunda vez, a terceira, a quarta, resiliência. Eu tenho que persistir, eu não quero, eu não estou buscando. Agora quando eu recebo, eu começo a questionar, não, eu tenho que
persistir, eu tenho que seguir. Eu tenho que me submeter, eu tenho que me humilhar diante da vontade de Deus para mostrar para Deus que eu realmente compreendo. Amados, nós podemos olhar de longe e vamos ver um homem mergulhando em um rio, mas quando olhamos de perto nós vemos Deus salvando uma alma. A questão está aí. Naamã queria somente a cura, mas ele estava ganhando a salvação da sua alma. Ele estava começando a compreender o que está diante do Deus de Israel. Jesus, ele fala o seguinte: aquele que crê em mim, obras ainda maiores farão. Que obra pode ser maior? Nós vemos Jesus ressuscitando os mortos, nós vemos Jesus curando os enfermos, nós vemos Jesus curando os paralíticos. E eu te pergunto, que obra pode ser maior que essa? O que o Senhor estava falando para nós é que a salvação de uma alma, ela é muito mais importante do que uma cura, ela é muito mais importante do que as bênçãos materiais, porque você pode ser curado de um câncer e perder a sua salvação, você pode ser curado de uma enfermidade e perder a salvação, mas a salvação da alma, é para isso que o Senhor veio. O Senhor não veio simplesmente para curar este corpo. Ele deixa bem claro que o ministério dele não era para essa terra, mas para algo muito maior, algo que é eterno, algo que perdura para sempre. E é essa obra que ele nos deixa para fazer. Como administradores, como servos, nós estamos incumbidos desta obra: levar homens e mulheres à compreensão de Deus, à salvação. Era isso que estava acontecendo lá no Antigo Testamento, na vida de Naamã. Precisamos compreender que existe um tempo determinado, um tempo para crescermos, um tempo para amadurecermos, um tempo para nos firmarmos na presença de Deus. E não adianta nós tentarmos adiantar o tempo. Nós vemos na palavra de Deus Sara tentando adiantar o tempo de uma bênção, de uma promessa que lhe estava reservada, mas era no tempo de Deus. Tudo aquilo que ela tenta fazer, que ela tenta agilizar, só gera problema na vida dela. Nós vemos Jacó recebendo uma promessa de Deus ainda no ventre, mas ele tenta fazer do jeito dele e não dá certo, não adianta, nunca vai dar certo. Nós temos que olhar e compreender a vontade de Deus e esperar a vontade de Deus nas nossas vidas. Deus não precisa da nossa ajuda. Devemos continuar orando, devemos continuar buscando, devemos continuar na presença de Deus e esperar o tempo de Deus e entender que se Ele ainda não chegou, é porque ainda não é o tempo. Na hora certa, no momento certo, vai acontecer, vai chegar. Passamos por situações, irmãos, e questionamos por quê. Mas eu sou um servo do Senhor, eu faço tudo certo. Por que eu estou desempregado? Eu faço tudo certo na presença de Deus. Por que eu fui mandado embora e tantos outros não foram mandados embora? Por que isso acontece comigo? E por que, Senhor? Eu não mereço isso, Deus. Eu não mereço tanta coisa que eu estou passando. Eu não mereço passar por isso, porque eu sou um servo fiel a Ti. Eu busco a Tua presença, eu busco a Tua face. Eu estou... Por que comigo, Senhor? Nós somos como Naamã. Deveríamos perguntar ao Senhor para quê? A pergunta certa não é por quê, mas para quê? Porque quando perguntamos a Deus para que isso, nós perguntamos ao Senhor qual é o propósito disso que acontece na minha vida. Eu converso muito com a minha esposa, eu falo, olha, nós precisamos entender o agir de Deus. Se está acontecendo alguma coisa na minha vida que eu não compreendo, eu preciso buscar em Deus o porquê, porque eu tenho uma garantia, eu preciso procurar em Deus o para que aquilo está acontecendo, o propósito daquilo. Porque eu tenho uma garantia de que o Senhor está comigo todos os dias. Eu tenho uma garantia de que o Senhor olha por mim.
todos os dias. Eu tenho uma garantia de que eu sou cuidado por Deus todos os dias e que tudo que acontece na minha vida é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então, se eu não estou entendendo por que isso está acontecendo, eu devo buscar em Deus qual é o propósito. Senhor, como o teu nome vai ser glorificado nisso? De repente a minha falta de emprego seja para eu me dedicar mais a buscar a palavra de Deus, me dedicar mais a buscar a presença do Senhor. Eu não sei, mas eu tenho que entender de Deus. Qual é o propósito de Deus? Porque, amado, uma coisa que nós compreendemos meditando na palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, Deus não deixa nada acontecer sem um propósito. Desde o início até o fim existe um propósito claro na mente de Deus. E nós precisamos compreender esse propósito. E talvez a resposta do Senhor seja que de repente tudo isso que nós passamos seja para a glória do nome dEle. Para nós percebermos que Ele é Deus nas nossas vidas. Para nós amadurecermos como servos de Deus. Para nós confiarmos mais em Deus, para nós ajudarmos os nossos irmãos lá na frente. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, me dá o teu filho, teu único filho, Isaque, aquele que tu ama. Abraão pega, acorda cedo, vai lá, corta a lenha, sobe ao monte. Quando chega no monte, Deus providencia o sacrifício. Abraão então ele olha e fala: Deus proverá. Deus proverá. O Senhor é aquele que provê com antecedência as coisas. Ele vê com antecedência aquilo que nós não compreendemos. Deus te prepara hoje para aquilo que você vai ter que passar amanhã. A tua dificuldade, a tua necessidade é uma preparação, é um fortalecimento para que amanhã você possa testemunhar. Ele fala para Pedro: Pedro, olha só, eu rogarei por ti, Pedro. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos, confirma os teus irmãos. Pedro, quando tu se fortalecer, tu fortalece os teus irmãos que vão estar necessitados. Pedro, você vai me negar, você vai passar por essa dificuldade, você vai se entristecer, mas eu roguei por ti. Olha só o cuidado que ele tem em não perder nenhum daqueles que o Pai lhe entregou. Existe um propósito em todas as coisas na nossa vida, irmãos. Desde o dia em que você nasceu até o dia em que você morrer, o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. Talvez, como José, nós não estejamos compreendendo aonde essa história vai me levar, Senhor. Eu não estou entendendo. Mas se Deus abrir os nossos olhos, nós vamos compreender que existe um caminho lindo pela frente. Mas que para nós andarmos nesse caminho e conseguirmos chegar naquele auge da onde nós recebemos a bênção de Deus, nós precisamos compreender que é como Ele quer, irmãos. A realidade é essa. Não é como nós queremos. Mas tenha certeza de uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. Capítulo 18, versículo 42 ao 44. Vamos falar agora sobre o segundo ponto. Nós já falamos que é como Ele quer. E agora precisamos compreender que é quando Ele quer. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar.
E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem, com a mão de um homem, subindo do mar. Então ele disse: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Amados, nós temos aqui Elias. Elias foi chamado por Deus em meio a uma sociedade onde o povo de Israel estava afastado do Senhor, estava servindo aos Baalins, aos deuses fenícios, e já não tínhamos servos de Deus que falavam diretamente com Deus. Então Deus levanta Elias e chama Elias, e através da palavra de Elias, a terra fica 3 anos e meio sem receber chuva. Podemos ver isso no capítulo 17. Elias então, ouvindo a voz do Senhor, diz para Acabe: olha, reúna todos os profetas de Baal e de Aserá, manda vir todo mundo aqui para o Carmelo, vamos nos reunir aqui, vamos ver quem é Deus, quem é o verdadeiro Deus. Elias tem a intrepidez, a ousadia do homem de Deus. Elias está ali, Elias começa então a zombar dos profetas de Baal, porque Elias tem a confiança do servo de Deus. E Elias então fala: olha, não aconteceu nada, então agora deixe que eu fale com o Senhor. Podemos ler lá no capítulo 18, versículo 36 e 38, o que diz a palavra do Senhor? Diz assim: e sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproxima e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu as águas que estavam no rio. Quanto poder de Deus! Amados, uma oração curta. Elias não ficou 1 hora, 2 horas orando. Elias chega e fala: Senhor, ó, fique hoje sabendo que tu és Deus, e o fogo consome tudo. Elias então chega para Acabe e fala: olha, Acabe, prepara tudo, come e bebe, porque já ouço ruído de chuva. Pode ir lá, porque vai chover. Elias então sobe para o mais alto do Carmelo. Elias então se ajoelha para orar e fala para o seu moço: olha, vai lá e olha lá para a banda do norte. Amém? Inclinou-se por terra e pôs o seu rosto e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. Do alto do Carmelo nós conseguimos ver o mar Mediterrâneo, deve ser uma visão incrível. Então o servo de Elias vai para lá e fica olhando, e volta e fala assim: Senhor, tá rolando não. O que aconteceu? É o mesmo profeta, é o mesmo Deus. O que acontece, amado, é que é quando Deus quer, não é quando Elias quer. Elias, ele consegue compreender, ele consegue ver aquilo que está acontecendo naquele momento, mas Deus olha toda a terra. Deus, ele compreende todas as coisas, e é por isso que tem que ser no momento de Deus. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam como a gente quer, mas Deus, ele está mostrando aqui: olha só, é no meu tempo. Elias não estava em pecado, não havia nada de errado na vida de Elias. Acontece é que o tempo de Deus ele não havia chegado. Elias volta e ora mais uma vez, e o profeta e o servo dele vai lá e: ó, Senhor, não sei não o que está acontecendo não, porque não está acontecendo nada lá não tem nada. E ele fala: volta lá de novo. Amado, esse homem repetiu isso 6 vezes.
6 vezes Elias estava ali orando, o servo ia, voltava com feedback negativo. Olha, não tem nada. E agora? E agora? Poucos minutos atrás, com meia dúzia de palavras, desceu fogo do céu. E agora eu já orei 6 vezes e não aconteceu nada. Mas nós precisamos compreender o tempo de Deus. Vai acontecer. De repente, existem momentos em que você vai orar uma vez e vai acontecer. Só que existem momentos em que você vai orar 6 vezes e não vai acontecer nada. Mas entenda, não quer dizer que Deus não está ouvindo a tua oração. De forma alguma quer dizer que você está afastado do Senhor, que o Senhor não se importa contigo. Não, amados. É para testemunho, para que tu compreenda que é do jeito que Ele quer e no tempo que Ele quer. Isso gera amadurecimento, isso gera intimidade, isso gera, amados, isso gera confiança. Eu sei que eu posso orar para o Deus de Elias, porque Ele responde. O que nós aprendemos com Elias é que nós devemos continuar orando. Não importa, amado. Não importa o que esteja acontecendo, não importa que as pessoas que estão nos ajudando digam, olha só, não vai acontecer nada não, desiste disso, não importa. Não importa que o mensageiro olhe para o mar e não veja nuvem alguma, continue orando, continue na sua posição, com os joelhos dobrados, com as cabeças enfiadas no meio dos joelhos e buscando a presença de Deus. Porque se foi Deus quem disse que vai acontecer, vai acontecer. Talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, mas amado, vai acontecer. Porque Deus é fiel. Ele fala para Jeremias, Jeremias, o que é que você vê? Ele fala, eu vejo uma vara de amendoeira. Ele fala, viste bem, porque eu zelo pela minha palavra. Eu zelo pela minha palavra. Elias persiste. Elias continua orando. Elias continua buscando. E então nós vemos que o moço volta e fala assim, olha, Senhor, agora sim eu estou vendo. É pequeno. É pequenininho. Mas está lá. Ele fala, olha só, pode ir lá, pode avisar. E sucedeu que da 7ª vez disse, eis que uma pequena nuvem com a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Amado, o céu se enegreceu, os trovões, os relâmpagos começaram e caiu a chuva, porque chegou o tempo de Deus. Quando o tempo de Deus chegar, amado, você vai olhar de longe, você vai ver que de repente é pequeno, mas se agarre aquilo e confie. A confiança de Elias vem de conhecer a Deus, de saber que Deus é capaz de fazer aquilo. Elias se joga e fala, pode ir, pode ir, pode ir, porque esse é o meu Deus. Amado, se nós entendermos que é como Ele quer, e no tempo que Ele quer, nós passamos a ter mais intimidade com Deus, porque nós passamos a compreender os propósitos de Deus na nossa vida. Paulo fala o seguinte, como era criança, eu agia como criança. Mas agora que sou adulto, que sou homem, eu já não olho mais para as coisas de criança. Eu lembro daquela mulher que o filho dela havia morrido e ela vai procurar o profeta, vai conversar com o profeta e o marido dela pergunta, como está? Ela, está tudo bem. E o servo do profeta diz, como está? Está tudo bem. Tudo bem. Mas quando ela se coloca em oração, quando ela se coloca na presença do profeta, ela fala, olha, está tudo bem não. Eu entendo que tem o lugar certo, o momento certo, a hora certa de nós colocarmos todas as nossas frustrações, todas as nossas angústias. E esse lugar, amados, é diante de Deus. É diante de Deus. Foi um sacrifício muito alto que o nosso Senhor passou, que Ele sofreu, para que nós tivéssemos acesso ao trono de Deus. Ele fala assim, eis que vou para o Pai,
e vou vos preparar-vos lugar. Ele não fala vou vos preparar-vos lugar como se ainda fosse criar alguma coisa que não estava pronta. Não, ele fala como se o lugar já estivesse lá e ele estivesse só preparando ele. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui, vou limpar aqui, vou vos preparar-vos lugar. O lugar já está pronto, mas ele fala assim: para que onde eu estiver, vós também esteja. Amado, aonde está o nosso Senhor? Ele está sentado à direita de Deus. Então nós estamos assentados com Ele. Esse é o lugar que nós temos. Nós estamos lá com Ele. Então quando nós dobramos os nossos joelhos e oramos, nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Amado, não há nada que possa impedir o teu clamor de chegar a Deus, porque você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Você tem livre acesso. Antes o sacerdote só podia chegar lá uma vez por ano. Você pode chegar todo dia. No momento de angústia, de dificuldade, de necessidade, dobra os teus joelhos, peça a Deus, pés ávidos por estar na presença do Senhor, porque é assim que nós vencemos, amados. Todos nós, em maior ou em menor quantidade, temos aflições, necessidades, angústias. Às vezes nos colocamos de pé pela misericórdia de Deus. Mas eu sempre peço ao Senhor: Senhor, que jamais eu me pegue, me encontre tentando lutar as minhas próprias batalhas. Seria como menosprezar o tamanho do meu Deus. Eu sirvo a um Deus eterno, grande e poderoso. Eu ficar tentando trocar tapas com as minhas necessidades é menosprezar esse Deus tão grande que nós temos. Então que eu seja sempre ávido para o menor sinal de dificuldade, eu corro para lá. Eu corro para lá e o Senhor faz assim: Ele estende as suas águas sobre a minha vida e Ele me oferece segurança. Eu compreendo a presença de Deus como uma grande estufa, aonde as árvores, por menor que sejam, ou por maior que seja, elas estão sempre abrigadas. E ali tem o sol na intensidade certa, a chuva na intensidade certa, para que elas possam crescer da melhor forma possível. As provas, elas vêm. As dificuldades, elas vêm, mas sempre na intensidade certa. Porque a palavra de Deus me garante que não nos foi dado provação além daquilo que nós possamos suportar. Então, se acontece alguma coisa comigo, é porque Deus de antemão já compreende. Ele sabe que eu tenho condições de suportar. Querer suportar depende de mim, mas Ele sabe que eu tenho condições de suportar. Mas Ele me diz mais, Ele diz que Ele está comigo, do meu ladinho ali, caminhando. Nos momentos de maior angústia, nos momentos de maior dificuldade, quando eu dobro os meus joelhos e só consigo chorar, e só consigo pedir a Deus que me ajude, eu sinto o amor de Deus me acolhendo e me dizendo: calma, filho, calma, caminha um pouco mais, segue um pouco mais adiante. Eis que estou convosco todos os dias. Como o irmão Cleiton diz, 24 horas por dia, até a consumação dos séculos e dos séculos dos séculos. Fique com essa palavra nesse dia, meu irmão. Tome essa palavra para si. Que você possa orar a Deus e compreender aquilo que você fala com o Senhor. Que nós possamos dizer: Senhor, seja feita a sua vontade e que venha o teu reino. Porque se nos submetermos à vontade de Deus, nós iremos bem em todos os nossos caminhos. E se esperamos o reino de Deus, esperamos aquilo que é concreto e real. A nossa esperança não é vã, de forma alguma. E o Senhor, no seu tempo, segundo a determinação da sua vontade, exaltará a nossa cabeça. Ainda que seja naquele grande dia, ainda que não seja nessa vida, ainda que não seja neste mundo, mas existe algo preparado para nós. Existe algo pronto para nós. E ainda que
todo mundo nos humilhe, ainda que todo mundo nos expulse, não goste de nós, naquele grande dia ouviremos: vinde benditos de meu Pai, entrai no reino que está preparado. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.